pro Bruno, depois eu conto, já eu conto a segunda metade da jornada dele. Fala aí, Brunão. Eu já tenho um tempo já que eu estou estudando também, e confesso para vocês que eu fiquei desmotivado algumas vezes, cheguei até a parar algumas vezes, voltar, tudo, e por conta que eu não tinha essa clareza, né? Essa clareza nos estudos. E agora com o método eu consegui me organizar, eu consigo saber onde eu estou, o que falta para me alcançar, então tem total clareza, e isso facilitou bastante, e também a confiança, né, que a gente adquire é outra coisa também. Eu assistia bastante vídeos, aulas gratuitas pelo YouTube de diversas escolas, né? E aí, alguma das vezes, aparecia lá a sua mensagem. Eu comecei a assistir, foi de ver o depoimento dos candidatos. E aí eu vi que não era só você falando, né? Porque só você falando, parecia que você estava vendendo só o seu peixe. Mas quando você assiste e você percebe que as outras pessoas, os outros candidatos, e aí no relato deles, eles tinham as mesmas dificuldades que eu também tive no começo, eu falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero para mim. Acompanhando você, eu percebi você sempre falar assim, mas você que ainda não faz parte, segue todas as nossas lives que você já vai começar a acertar. E eu comecei a seguir, comecei a pegar várias dicas legais, importantes, que me ajudaram bastante, e estou muito feliz por isso. Eu comecei estudando em 2012, mas só que eu... Vamos lá, Brunão, vamos lá. Seguindo aqui, ó, primeiras coisas aqui que o Bruno falou: desmotivado, começa e para, e clareza. E aí, para você que está chegando agora, é fundamental eu definir para você o que é clareza, que se tanto fala aqui, né? Talvez você esteja vendo essa primeira live, talvez você já tenha visto algum outro conteúdo meu, mas já fica a dica do Bruno, né? Aqui no canal a gente tem muitas outras lives falando sobre tudo quanto é técnica de estudo, sobre material, sobre horário, mas fica comigo que eu quero que você contextualize os desafios que ele está vivendo. Então o que acontece? Desmotivação está intimamente relacionado com falta de organização. Olha só, a gente começou essa primeira parte da live falando sobre quem trabalha e estuda e falando sobre horas. A gente fez vários cálculos aqui de horas, quantas horas precisa, como é que vai fazer com as primeiras horas, o que tem que fazer, como começar a estudar antes mesmo de ir para o trabalho, como você organizar a sua rotina. Mas olha que interessante, as pessoas se preocupam muito, né? Os candidatos se preocupam muito com essa história de quantas horas estudar. Eles olham muito para essa parte de métricas, né? Horário, quando eu acordo, quando eu saio, né? Quantas questões fazer. Alguns até ficam contando quantas páginas leu, quantas videoaulas eu assisti. Videoaula é o segundo tema aqui que eu vou tocar, que o Bruno comentou, tá? Então veja, mas essas são as métricas que menos importam para você passar. Para tudo, né? E vamos abrir um grande parêntese aqui para você compreender o que eu quero te explicar agora, que significa a tal da clareza que o Bruno falou, a organização, e um candidato que era desmotivado passou a se tornar um candidato muito mais motivado e organizado, porque se organizou. Se organizou aqui em sentido, Roberto, esqueça. É lógico que a quantidade de horas, de questões e tal, a gente pode ter, assim, de um ponto de vista secundário, ela deve ser algo que deve, assim, deve complementar a sua organização dos estudos, mas não é o principal. Sabe por quê? Porque não é a quantidade de horas que faz você passar. Vou repetir. Presta atenção nisso aqui. Não é a quantidade de horas, que faz o candidato passar. Não é a quantidade de questões que ele resolve que faz ele passar. Não é a quantidade de páginas, não é a quantidade de videoaulas que ele assiste. Vamos deixar isso bem claro. O que faz o candidato passar é a quantidade de acertos que ele tem. É a quantidade de respostas corretas que ele marca no gabarito. Então, perceba uma coisa. Tudo isso é secundário. O que vem primeiro é quanto você está acertando. É isso que mais importa. A gente não pode inverter esses fatores porque dá ruim lá na frente.
A gente vê uma galera que estuda há anos, que estuda 8 horas por dia. Até aqui no chat vocês estão vendo aí, né? Pessoas que estudam o dia inteiro. Ou seja, tem tudo muito mais do que os outros, mas não passam. Porque não estão acertando questões. Porque não sabem estudar. Entende onde eu quero chegar? A gente vê candidatos com todos os pacotes de videoaula disponíveis no mercado, muitos deles adquiridos de forma ilícita, inclusive, que já assistiram milhares de dezenas de milhares de horas de videoaula e que não passam. Ou seja, eles têm muito mais que todo mundo, mas eles não estão acertando questões. Onde que eu quero chegar? Você precisa ter clareza do seu estudo, do quanto você acerta, que é isso que é primordial. E aí eu faço a pergunta que sempre vem um grande silêncio, né, entre os candidatos. Você sabe quanto você está acertando na sua prova hoje? A maior parte das pessoas fala, não sei, Roberto, porque eles nunca pararam para se organizar para fazer um simulado. Você sabe quanto você... Aí eu vou dar o zoom, tá? Presta atenção no zoom aqui. Você sabe quando você está acertando, não na sua prova, mas você sabe quando você está acertando na matéria mais importante da sua prova? Às vezes o candidato não sabe nem qual é a matéria mais importante da prova dele. Vamos imaginar que você estiver estudando para carreiras jurídicas, né, para ser procurador, meu colega, e aí eu falo para você que uma das mais importantes é constitucional e administrativo. Vou dar outro zoom. Dentro dessas matérias que são as mais importantes para você, para a sua prova, você sabe o quanto você está acertando em responsabilidade civil do Estado? Que é um dos assuntos dentro de constitucional e que está conjugado com o direito administrativo, que cai muito para essa prova de procurador. Eu sei porque eu comia com farinha esse assunto. Se cai 10 questões, você acerta quantas desse assunto? Eu dei outro zoom, percebeu? Ficou muito mais do que específico. E aí vem a história da clareza. Perceba o que é clareza? Clareza, galera, não é você estar se importando se você tem 3 horas, 5 horas para estudar por dia, quantas horas você estudou na semana. De novo, isso é secundário. Clareza, galera, não é quantas matérias e videoaulas você já assistiu. Não é as milhares de questões que você resolveu. Clareza é você saber aonde você está, palavras do Bruno, tá? E o que falta para você chegar lá. Clareza para o método 3.1 é você perceber o seguinte: em responsabilidade civil do Estado, que é um dos assuntos mais importantes, dentro de duas matérias mais importantes para mim, eu acerto 9 de cada 10 questões que caem. Mas, nessa mesma matéria, eu só estou acertando 50%. E mais, no meu edital, ou seja, na prova inteira, eu comecei a tirar o zoom, percebeu? Eu só acerto 30%. Mas veja, o candidato que sabe isso, Roberto, se eu pegar uma prova de procurador amanhã, eu só acerto 30%, porque eu estou estudando poucas matérias ainda. Estou me organizando igual você ensina, começar com poucas. Mas se eu pegar constitucional, eu acerto 50% das questões. Porque eu já estudei bastante coisa de constitucional, mas tem uma metade do edital que ainda não estudei. E eu sei que, em responsabilidade civil do Estado, eu dei o zoom de novo. Eu acerto 9 de 10. Você entendeu clareza agora? Você entendeu o poder que, quando você percebe o que você já sabe, não o que você acha que sabe, e separa daquilo que você ainda tem que aprender, você sabe o que está faltando e você percorre o caminho do Bruno. Para ter os resultados dele, você tem que estudar igual a ele.